pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar deste livro aqui, O Maravilhoso, Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Muito bem, eu acho que sobre esse livro aqui todo mundo sabe que é uma distopia clássica, que o mundo narrado aqui, as pessoas não nascem mais, elas são produzidas em laboratório, enfim, que acontece uma série de coisas, que não se tem mais pensamento reflexivo, é uma grande ditadura do prazer, se podemos dizer isso aqui. Mas eu acho que tem muita coisa sobre esse livro que a gente não sabe. Por exemplo, vocês já pararam para pensar, ou enfim, se perguntaram por que Huxley acertou tanto nas coisas aqui do Admirável Mundo Novo? Será que ele era um visionário, que ele tinha assim um pensamento muito claro, ou enfim, adivinhou o futuro? Eu acho que não. O livro foi escrito em 1931 e publicado em 1932. E segundo os estudiosos, o Huxley ele teve acesso a inúmeros documentos, experimentos, ideias da alta classe intelectual da época. E essas ideias basicamente eram de como mudar o mundo. E sabendo de tudo aquilo e pensando no potencial perigoso das ideias e dos projetos que estavam em andamento na época, o Huxley resolveu fazer esse livro, este livrinho aqui. E na verdade, ele mesmo diz que esse livro ele foi feito numa espécie de aviso, para que as pessoas não fossem pegas de surpresa quando os avanços tecnológicos chegassem. E realmente chegaram. E isso quem diz é o próprio Huxley numa entrevista de 1958. Nessa mesma entrevista, o Huxley também diz que ele conversou muito com uma pessoa que fazia vários trabalhos experimentais em laboratórios de psicologia. E nesse momento, os experimentos nessa área não eram um perigo, ainda eram experimentos. Mas, uma vez comprovada a efetividade disso, o uso que esses experimentos poderiam ter, isso sim seria perigoso para a população. E aí chegaram as mensagens subliminares, que são usadas hoje em todos os lugares. E é por isso que tanta coisa descrita neste livrinho aqui acabou aparecendo na sociedade a partir da década de 60. Eram experimentos reais, de pessoas reais, que tinham real interesse em implantar isso na sociedade. Vocês já ouviram falar da nova ordem mundial? Então, na verdade, não é só uma distopia clássica, é um aviso do que estava por vir. E que, infelizmente, a gente sabe que já chegou. Outra coisa, alguém já parou para perguntar por que um dos personagens principais tem o nome de Bernard Marx? Segundo os estudiosos, o Bernard Marx é uma alegoria ao pensamento do Bernard Shaw, que defendia abertamente o extermínio em massa dos parasitas sociais, de pessoas que ele entendia que não ajudavam a sociedade em nada. Então, o Bernard Marx foi construído assim, um parasita social que as pessoas achavam que ele deveria ter sido descartado quando foi produzido lá no laboratório. Simplesmente o mesmo conceito que defendia Bernard Shaw. Então isso aqui não é só uma distopia clássica. Na verdade, o Huxley pegou todas as ideias da época e falou, tudo bem, é esse o mundo que vocês querem? Então vou colocar no papel. E foi isso que ele fez. Claro que ele levou tudo à máxima potência, nós temos aqui um mundo totalmente exagerado. Mas essencialmente, essas eram as ideias da época que hoje já estão em execução. Pessoas manipuladas em laboratório. Quanto bebê de proveta não tem aí? Clonagem. Agora tem até a possibilidade de escolher o sexo do bebê. O descarte de material genético, enfim, todas essas questões que hoje aí, volta e meia, passa no jornal. Os alimentos manipulados em laboratório. Já estou falando dos transgênicos? Já comeu? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas os alimentos transgênicos, até pouco tempo atrás, obrigatoriamente tinham que ter um triângulozinho amarelo com um T preto no meio, que indicava que o alimento é transgênico. E eu estava escutando uma informação, eu não sei, que parece que estava rolando aí um projeto para não precisar mais desse Tzinho, dessa informação de transgênico, e aí a gente vai comer sem saber se é transgênico ou não.
Vocês sabiam disso? O condicionamento de crianças aos objetivos do Estado. Aí vamos falar principalmente de livros. Teoricamente, a escola deveria educar o cidadão e fazer com que ele tenha interesse em buscar, em aprimorar essa educação. No papel é mais ou menos isso que a escola tem que fazer. Mas, será que a escola não está fazendo exatamente o contrário? Olha só, por exemplo, o hábito da leitura, né? Quantas vezes vocês já não ouviram alguém falar que odeia, mas odeia assim do fundo da alma, assim do pâncreas, que odeia ler, simplesmente porque era obrigado na escola a ler Machado de Assis, ou a Odisseia, ou a Ilíada, que eu tive que ler com 11 anos, ai meu Deus do céu. Então assim, quantas vezes já não escutaram isso? E me diz uma coisa, com tanto sociólogo, psicólogo, pedagogo, o que seja, aí, um monte de profissional da área, da educação, será que eles não percebem que esse tipo de coisa, na verdade, ao invés de ajudar, acaba afastando aquele cidadão da leitura? Eu acho que eles sabem sim. E por quê? Por que queimaram tanto livro por aí? Tem livro proibido até hoje. Por quê? Na verdade, daria pra falar, ó, de um monte de coisa ainda, da abolição da família, da banalização do sexo, do incentivo exagerado ao consumo, um monte de coisa, mas aí, ó, é assunto para mais de metro. Outra coisa, eu acho que quem se interessa por esse assunto, que acha que é um assunto interessante, deveria dar uma lida no Regresso ao Admirável Mundo Novo, que eu vou deixar a capa, não sei como, mas vou descobrir como colocar a capa aqui. Que na verdade é um livro escrito 15 anos depois do Admirável Mundo Novo, onde o Huxley ele analisa todas as questões que ele coloca no livro, falando o que naquela época já tinha sido implantado e como isso foi utilizado. Ele fala inclusive de Hitler, porque aí já tinha acontecido toda aquela a Segunda Guerra Mundial e toda aquela coisa que a gente já sabe. Então ele analisa essas coisas, a lavagem cerebral, enfim, a superpopulação, tudo. Eu acho que é muito interessante e nesse livro ainda dá para perceber ainda mais que isso aqui não é só um livro. Foi sim um aviso para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Realmente eu acho que nesse assunto a gente pode ir mais a fundo porque tem muita coisa aqui para saber. Certo? Bom, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido tão maçante assim, mas o assunto é muito legal. Eu acho muito interessante saber que quando a gente pega um livro, às vezes tem mais coisa atrás daquele livro. Não é só isso, né? Tudo parece, é só uma distopia. Imagina, o cara era muito louco, tava doido, escreveu um livro muito legal, mas tem mais. Bom, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica com 3 horas e aí nem eu aguento olhar para esse vídeo, nem para minha cara durante 3 horas, né? Ah, meu Deus do céu. Então tá, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. De novo, ou um bom final de dia, ou um bom final de noite. E até a próxima. Tchau!